Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos encerrando o terceiro bimestre, vamos começar nossas avaliações logo. E nós estudamos aí durante este terceiro bimestre regência, né? E nós vimos que alguns verbos ou alguns nomes necessitam aí da presença da preposição em seu complemento. Acontece que quando em alguns casos nós temos a preposição a junto com o artigo definido a, ou também algum pronome demonstrativo que tenha o a. Veja só, preposição, artigo ou pronome demonstrativo, a qual, né? Por exemplo, veja só que nós temos aí vogais idênticas, preposição a, artigo a, é o mesmo som. Quando há aí essa junção desses sons, da preposição, artigo ou pronome demonstrativo, aí nós temos a presença da crase. Quando alguém disser para você, ou quando você, ao ver a situação da crase, falar que a crase é aquele acento que tem em cima do A, está errado, tá bom? Aquele acento tem um outro nome, ele indica a crase, mas não é a crase, tá? Nós vamos falar sobre isso aí nessa videoaula, não vai ser uma videoaula longa, nós vamos ver alguns exemplos, falar dos casos em que sempre deve ocorrer a crase, casos em que nunca deve ocorrer a crase, e aí qualquer dúvida podem me procurar no plantão, tá? O que é crase? O significado da palavra crase nós até já colocamos na nossa lista de revisão. Significa fusão, junção, mistura, porque a união ali, a junção de dois sons idênticos, dois fonemas, né, duas vogais idênticas. E aí existe então a crase. Então a crase é essa fusão, essa junção, e não o acento que indica a crase, que no caso lá o nome dele é grave, tá bom? O nome daquele acento é acento grave. É a combinação de duas vogais idênticas. É indicado pelo acento grave, acento indicador de crase. Então, em alguns lugares você vai encontrar acento grave, né? Outros acento indicador de crase. É a mesma coisa, este acentinho aqui é o agudo, ao contrário. É a junção da preposição a mais o artigo definido a ou pronome demonstrativo. A palavra crase tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão da preposição com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes, no caso, pronomes demonstrativos. Então, a e a contração são duas palavrinhas, uma preposição e um artigo, por exemplo, e aí vai haver a contração. Aí nós teremos somente uma palavra, mas ali como indicador, né, de crase, o acento grave, nós saberemos que ali tem uma preposição e um artigo ou um pronome, tá? Por exemplo, aqui, a menina vai à praia. A menina vai a algum lugar. Veja só, há a necessidade ali da preposição, a preposição a. E eu tenho praia, que é um substantivo feminino, e antes dele aí eu tenho o artigo definido a praia. Veja só, você pode fazer aí uma frase aleatória colocando ali no início aquele substantivo, no caso praia, e você vai perceber que o artigo a tem que antecedê-lo, né? Veja só, a praia está muito cheia. Se você tira o a, praia está muito cheia. Não fica estranho? Então, veja só que o artigo está presente ali, a praia. Então, o artigo vai acompanhar, vai anteceder, preceder aí o substantivo a, ou substantivo praia. Então, artigo definido a, que é idêntico, veja só, é uma vogal idêntica, porém pertence à classe de palavras diferentes, porque cada um tem uma função ali, né? Uma preposição, outro artigo, mas vão estar juntos, lado a lado. Então, aí a contração
dessas duas vogais, dessa preposição e desse artigo, dessas duas palavrinhas, tá? Então, veja só, nessa parte é feita a análise sintática, a função do vai a é preposição. Agora, nesta outra parte, é feita a análise morfológica, classe, a praia, a é artigo. Então, tem a preposição, o artigo que se juntam, e aí eu coloco o acento grave e indica a crase, né? Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Vamos lá, continuando aí sobre o que é crase. A crase é um fenômeno fonético que representa a junção da preposição a com o artigo feminino a. Além disso, pode haver crase também na combinação da mesma preposição com pronomes demonstrativos que se iniciem com a letra A. Então, veja só, tá bem repetitivo, né? Para você realmente entender o conceito de crase. Crase é quando há a junção, né? É um fenômeno fonético em que há a junção da preposição com o artigo ou um pronome demonstrativo que inicia com A. Exemplos, veja só, Júlia levou sua irmã à praça. Aqui eu tenho a preposição levou a algum lugar, mas o artigo definido, feminino, né? Porque nós temos um substantivo feminino, praça. Então, eu tenho o a preposição, o artigo. Vai haver ali a fusão, a contração, e nós teremos a crase. Eles desobedeceram às normas de segurança. A preposição a, exigida pelo verbo, desobedeceram a quê? Né? Mas o artigo as, veja só, o artigo ele concorda com o substantivo. Normas está no plural, então o artigo também está no plural. Então vai haver a junção ali da preposição a com o artigo flexionado ali para concordar com o substantivo, por isso que está no plural, né? Mais o substantivo feminino, normas, né? Então eu tenho a crase mais uma vez. Eu tenho aqui o acento indicador de crase porque há a junção da preposição e o artigo definido. Fica a dica. Em uma oração, se você puder substituir o substantivo feminino por um masculino e este for antecedido por ao, haverá crase. Então, é uma dica aí também. Falei da questão ali de você elaborar uma frase nova, colocando esse substantivo lá no início para ver se fica estranho sem o artigo. E aqui outra dica. Você pode mudar aí o substantivo, colocando um substantivo masculino. O artigo definido que acompanha o substantivo masculino é o ou, né? Então, se você transforma aí essa oração, essa frase, e aí a presença do ao, então a sua original com a palavra feminina haverá crase, tá? Exemplo, eles desobedeceram aos pais, eles desobedeceram às normas. Júlia levou sua irmã ao teatro, Júlia levou sua irmã à praça. Então, quando nós temos aqui a junção do artigo, da preposição com o artigo definido no masculino, aí não tem crase, porque não são idênticos, né? Mas aí temos aqui o ou os. Passando para o feminino, com uma palavra no feminino, aí vai concordar, aí sim vai existir a crase, porque há o artigo definido a. Nunca ocorre a crase antes de palavra masculina. É óbvio, né, pessoal? Veja só, a palavra masculina, o artigo que o antecede, não é a, não é feminino, né? Então, antes da palavra masculina, não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Pagamento a prazo, andar a cavalo, sal a gosto. Aqui nós temos somente a preposição, não artigo. Então, não há crase. Não há duas vogais aí idênticas. Antes de verbo não há crase, tá bom? Porque antes de verbo não ocorre artigo. O artigo, ele antecede o substantivo, né? O suspeito está disposto a ajudar. Antes de pronomes em geral, porque antes deles geralmente não ocorre artigo. Ele disse a ela que não fará a viagem. Ele falou alguma coisa a você? Então, veja só, nós temos aqui o pronome. Pronome pessoal, ela, não tem a crase antes. E aqui nós temos o pronome de tratamento, você, também não há crase antes.
Antes de nome de cidade, porque antes de nomes de cidades não se emprega artigo. Você não vai a Natal? Expressões formadas por palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, então aí não há crase. A antes de palavras flexionadas no plural. Se nós temos o a no singular e a palavra depois no plural, então não há crase, quer dizer que não tem o artigo, porque o artigo ele vai concordar, né, com a palavra a qual se refere. Então, se não tem ali o artigo, não há crase também, tá? Por exemplo, os dados coletados não se referem a populações indígenas, é somente a preposição. Depois de preposições como para, perante, com e contra. O encontro foi marcado para as 18 horas. A manifestação é contra a corrupção. Então, depois dessas preposições aqui, também não há crase. Sempre ocorre crase em locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Às vezes, Mariana vai à escola, vai a algum lugar, né? Escola. A escola de ônibus, o aluno fez a lição às pressas e entregou para a professora. Então, nessas locuções adverbiais que indicam tempo, lugar e modo, nós temos a presença da crase. Locuções prepositivas. Os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor. Locução prepositiva. Locuções conjuntivas. Existem apenas duas locuções desse tipo. À medida que o tempo passa, o casal fica mais apaixonado, e à proporção que os dias passam, o medo crescia. Então, à medida e à proporção são essas locuções conjuntivas. A crase aqui, nesses casos, é opcional. Você pode colocar ou não. Antes de pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa, etc., nós vimos que em pronomes em geral não é adotada aí a crase. Mas em pronomes possessivos femininos, sim, porque eles são pronomes chamados de pronomes adjetivos, né? Então, há uma diferençazinha aí. Então, antes do minha, tua, nossa, etc., você pode colocar ou não. É opcional, né? Pois nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Os presentes foram entregues à minha irmã ou os presentes foram entregues à minha irmã. Tanto faz. Qualquer uma das colocações que você utilizar aí está correto. Antes de nomes de mulheres, pois aqui o artigo é opcional. Felipe fez um pedido a Raquel ou Felipe fez um pedido a Raquel. Antes da palavra até. Se depois dela houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. Os amigos foram até a praça ou os amigos foram até a praça. Veja só que aqui nesses casos você pode utilizar ou não, tá? Aqui eu trouxe um mapinha mental do Descomplica, que fala sobre a crase. E, pessoal, crase não é algo difícil, é muito fácil, né? Você tem que entender ali o que é a crase, saber identificar, por isso que isso da regência também é importante, né? Para você saber quando a preposição é exigida ou não. E aí, você treinar na escrita, na leitura, identificar ali aquela crase, por que essa crase foi utilizada, porque esse verbo aqui ele exige a preposição e eu tenho a palavra masculina que precisa do artigo. Então, não é difícil, tá bom? E é um conteúdo que é abordado aí em toda e qualquer prova de vestibular, de concurso, enfim. Então, é muito importante estudar a crase. Veja só, a definição, né? O que é a crase? Nós temos aqui a junção da preposição mais o artigo, e aí nós temos a crase. Substituir a palavra por uma masculina, nós vimos, é a dica, né? Se o a virar ao, tem crase. Veja só, quando tem crase, termos antes exige preposição a ou termo depois, gênero feminino. Fui à praia. Foi o exemplo até que nós utilizamos, né? Indicação de horas. A festa começa às 22 horas. Tem crase. Expressão a moda de. Pedi um bife a Oswaldo Aranha. Veja só, a presença da crase aí, porque a expressão a moda de tem crase. Locuções femininas. À noite, à direita, às pressas. Então, são os casos aqui que tem crase. Agora, não tem.
palavras do gênero masculino, verbos no infinitivo, pronomes de tratamento, numerais cardinais. Nesses casos aqui, antes dessas palavrinhas, não tem crase. Nomes de lugares. Veja só que nós temos algumas exceções, né? Vamos aqui nas exceções e depois o opcional. Aquele, aquela e aquilo, dei àquela senhora todo o meu dinheiro. Pronomes relativos a qual e às quais. São normas às quais todos devem obedecer. Pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona. Nomes de lugares, se vem o da, crase, não há. Se vem o de, crase, pra quê? Veja só, se vem o da, crase no a. Crase a. Essa diquinha fica melhor se você colocar assim, ó. Se vem o da, crase a. Se vem o de, crase pra quê? Aí você coloca ali nos exemplos de lugares, né? Se venho de São Paulo, veja só, se venho de, crase pra quê? Então, não tem, né? Vou a São Paulo, não tem crase. Agora, se venho da Bahia, aí eu tenho o da. Então, crase a, tá? Crase no a. Lugar está especificado, irei a Salvador de São Jorge. Aqui, opcional. A crase é opcional. Antes de pronomes possessivos femininos, nós vimos, né? Cedi a vez à minha amiga. Em nomes próprios femininos, entreguei o convite à Roberta. E depois da preposição até, fui até a praia. Também foram os casos que nós vimos. Mas veja só, tudo isso está resumido aqui nesse mapa mental. Essa é a função do mapa mental, né? Resumir toda a teoria, todo o conteúdo, coloque um exemplo ou outro e de forma bem chamativa. Se você quiser fazer um mapa mental aí ou basear-se nesse, fique à vontade, desde que você entenda o que é a crase, estude realmente a crase, tá bom? E ficamos por aqui, certo? Terminamos aí nossa videoaula sobre crase. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas. Pode entrar em contato comigo, tá? Desejo um ótimo dia, bons estudos e até a próxima aula.